Boa noite a todos. Estão ouvindo bem por aí? Meu nome é Miguel Del Castilho, sou curador dessa exposição, que não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver, que está abrindo hoje lá na Pequena Galeria, da Maureen Basiliar, essa grande fotógrafa, cineasta, editora, curadora, ela que desde 2003 tem um acervo aqui no MS, já fizemos uma grande exposição dela em 2010, e essa é uma exposição que começou modesta lá em São Paulo, na Biblioteca de Fotografia do MS lá de São Paulo. A gente fez uma seleção dos livros em que a Maureen e as imagens dela dialogam com grandes escritores da literatura brasileira, como o Guimarães Rosa, o Euclides da Cunha, o Suassuna, João Cabral, Drummond, Adélia Prado, enfim. Se vocês não tiverem a oportunidade de ver ainda, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, mas a exposição depois da conversa segue aberta também, até às 8. A Maureen, que, além de tudo, como vocês vão ver também na exposição, é uma grande leitora. E essas leituras que fazem parte da vida dela e que acabaram se misturando à obra dela pelos caminhos que ela foi trilhando, junto com esses autores, alguns que ela conheceu muito bem. Para mim, um grande privilégio estar aqui, foi um aprendizado enorme e um prazer pesquisar e trabalhar com a Maureen esse tempo todo na exposição. Queria avisar também que esse ano o MS reeditou um desses livros dela, que estão lá na exposição, que é Os Sertões, Luz e Trevas, em que tem textos do Euclides da Cunha, que ela selecionou, e as fotografias dela dos sertões do Nordeste. Uma nova edição com pós-fácios, e ela vai assinar depois da conversa, se alguém quiser. A gente vai estar lá do lado da galeria, se a chuva permitir, fazendo isso. Bom, Maureen, ela vai fazer uma fala inicial, vai ser uma conversa, e quem quiser, tiver perguntas também, pode ir levantando a mão, a gente vai, né? A Maureen queria que vocês ficassem bem à vontade para isso também. Facilita sempre. Não, mas viu, Miguel, eu te agradeço porque você fez uma fina pesquisa lá, de cartas, memorável. Porque esses livros todos eu comecei. Quando que foi mesmo? Você se lembra quando eu fiz? 69, o Guimarães. Você vê, a pesquisa é com ele. Mas a coisa foi muito interessante. Ontem, vieram o pessoal da monitoria VMS Rio de Janeiro. Uma excelente equipe, achei extraordinária. Cada pessoa a sua especialidade. Uma arquitetura, outra literatura, outro cinema, etc, etc. Mas por que eu menciono isso? Porque, de repente, eu estava explicando esta pequena exposição. E, de repente, me deu a ideia que tem uma razão de ser, que essa razão de ser seria como se fosse mapa da mina de autores para essas gerações agora que têm muita dificuldade nessa época do mundo em que tudo muito rápido, pouco tempo de concentração, mas se você poderia ser mapa da mina assim, Euclides da Cunha, A Terra e o Homem, Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, Jorge Amado, João Cabral, Adélia Prado, Jorge de Lima. Jorge de Lima, enfim, uma turma extraordinária que, se isso fosse um tipo de estudo, poderia ter uma ideia de um Brasil de outros tempos, mas cuja essência ainda está. Então, me deu muito prazer, porque de vez em quando a gente faz coisas e diz, mas por que eu estou fazendo? A que serve isso, não? Então, de repente, eu vejo, por exemplo, o Miguel falou que eu sou uma pessoa de leitura, eu sempre fui, mas não sou mais nesse, uma vergonha de dizer, mas não consigo ler um livro com
a paciência e o cuidado necessário. Por que essa? Toda manhã, 5:30, 6, eu escuto o barulho do jornal aparecendo. Pac! Jornal de papel. Então, porque eu acho que o mundo está de tal maneira interregnum, como diria Bauman, que eu preciso entender o que está acontecendo agora. Então, por isso que eu digo que para jovens deve ser ainda mais difícil ter essa concentração, o amor e o querer bem entrar na literatura. Hoje, eu acho que essa minha leitura é porque falo com uma certa vergonha que eu acho que eu nunca estava atenta à política. Meu pai era diplomática, talvez por isso mesmo, que os filhos geralmente, às vezes, vão ao contrário dos pais. Não? Mas agora acho necessário ler entre linhas. E aí uma fala que uma pessoa faz, um gesto que outro, você vai compreendendo não só o que está acontecendo à tua volta aqui, mas mundialmente, porque tudo agora parece que é uma coisa só. Globalização já se fala há muito tempo, mas agora a globalização cheguei em que realmente é global. Perde-se, ganha-se, não sei. Mas perder o valor, eu não sei, eu acho que cada geração tem a sua busca. É difícil saber, uma pessoa à minha idade saber, mas eu acho que é uma época, curiosamente, muito rica. Poderia dizer que não, mas é muito rico. E quanto mais caótico, quanto mais duro a vida ao redor, eu acho que os jovens, por exemplo, especificamente aqui, eu acho que a fotografia está dando uma alta imensa. Eu, como muitos fotógrafos, somos convidados a vários encontros que pipocam no mundo, no país inteiro, não só nas capitais, nos interiores. E eu vejo que é um ponto como se fosse de diálogo, mas a arte que você vê estão acontecendo coisas realmente muito interessantes. Isso é uma coisa muito, muito bom de saber, um contraponto grave, digamos, importante, não? Então, essa exposição é uma pequena exposição, mas talvez possa talvez uma maneira, vamos pesquisar essas pessoas e tal, não? E, Maureen, você falou da sua relação com a palavra hoje, né, dessa urgência de entender o mundo. Como que, historicamente, desde quando você era pequeno, como que começou essa sua relação com a palavra? Porque já disseram que você é a mais literária das fotógrafas. Historicamente, porque são muitos anos para trás, mas para mim, eu nasci... quer dizer, fui para 3 escolas, pelo menos 5 línguas passaram, e a minha defesa era a palavra. Primeiro, você é catapultado numa escola, você não entende. Me lembro uma vez, estávamos na Colômbia, espanhol, não falava espanhol, agora hablo, não? Pero antes não falava. Mas, então, me lembro, tinha uma certa inocência de defesa. Então, a minha mãe dizia, Maureen, how do you like your school? Como você gosta da escola? Eu falei, não, está ótimo, me chama de idiota. Então, mas eu tinha a defesa de não... tem uma inocência de querer pertencer. Então, a palavra, para mim... foi importante, porque outro exemplo. Eu estava na Inglaterra, com 16 anos, estava para passar de escola. Naquela época, você imagina, hoje que nós estamos
no mundo de diplomas, naquela época, você não precisava de exatas nem científicas. Então, eu falava várias línguas, escrevia bem já naquela época. Então, passei assim. Hoje em dia, poucos anos depois, não podia. Então, a palavra, bom, para mim, foi a sobrevivência, não? Sobrevivência mesmo. Então, eu acho que... Não é que lia muito como criança, mas pouco a pouco você... E quando você chega no Brasil, como que isso começou a mudar, essa sua relação com a palavra? Mudar não, mas o que a palavra te trouxe no Brasil quando você finalmente firma raízes aqui na década de 60? Não, mais uma vez uma sorte enorme. Um grande amigo chamava Zé Olímpio Borges, de Patos de Minas. Inclusive, tem uma revista que começou faz uns 2 ou 3 meses, chama Olímpio. Essa era uma pessoa, ele era advogado, mas ele era amante da literatura e ele me presenteou com Grande Sertão Veredas. Dizendo, bom, talvez você compreenda, talvez não. Claro, porque eu falava muitíssimo pouco português, mas... Né, no caso assim, ou a gente compreende ou não compreende. Você compreende de uma outra maneira. Então, tanto assim era que pensei, gostaria de ver a que ponto esses gerais foram usados como base de toda o escrito de Guimarães. Fui ver ele, pude encontrar ele. Ele era ministro das Fronteiras naquela época. E me falou uma coisa que achei muito astuto, que me ajudou muito, dando coragem, dizendo assim, me levou no elevador do Itamaraty, falando assim, você vai compreender o sertanejo sendo parte irlandesa, porque irlandês, como já sabe, tem muitos autores extraordinários, não? São pessoas que já falam uma poesia assim. É raro, em irlandês e os... Então, foi assim a primeira... Era gêmeos, era Guimarães Rosa e era Bahia, porque antes ainda fui para a Bahia, encontrei o Mário Cravo, que me introduz para Jorge Amado, e que vi naturalmente um Brasil, isso que é interessante, um Brasil totalmente diferente, não? Então, quando você tem os companheiros de viagem, esses grandes escritores, é uma coisa muito interessante, não? Mas devo dizer que quando você não vai buscar, digamos, eu lia o livro, me apaixonava por livro, mas esquecia e viajava, não? Com uma certa soltura. Essas. Talvez a gente pudesse falar um pouquinho, porque quando você começa a fazer esses livros, eu sei que é algo que passa a te interessar muito, como você é uma pessoa muito ligada à materialidade do mundo, é esse processo de fazer o livro e principalmente de imprimir o livro, na gráfica. Você quer falar um pouquinho sobre essa sua relação com o fazer do livro? Isso faz perguntas boas. Não, porque eu me acho tediosa, número 1. Eu acho realmente, não, literalmente, sou um tedioso. Ele já sabe que eu rapidamente acho tediosa. Mas a parte que eu nunca gostava muito, o ato de fotografar. Porque, invariavelmente, o flash, se usava flash, quebrava, ia com sempre um pouco de medo. Naquela época, por exemplo, quando eu ia no Xingu, que era outra época também,
como nós não tínhamos o digital em que você vai seguindo a tua viagem, diz assim, isso dá certo, outro não dá certo, outro dá certo. Eu acho que eu sempre tinha um pouco de dúvida, sabe? De dúvidas. Mas o que eu gostava, eu sempre acho que poderia, eu acho que estou me repetindo, mas eu acho assim, teria sido a melhor pessoa possível numa editora, uma revista, um jornal, para selecionar e para sequenciar fotos. Eu gosto disso e cada vez mais eu gosto disso e eu gosto da parte gráfica. Ou seja, o que eu gosto é trabalhar junto com o técnico, porque eu acho que é ali que se completam. Porque, e cada vez mais eu acho que essa complementação é fantástico. Eu dormia, quando um livro vai em gráfico, eu durmo na gráfica. Agora tem cama, mas antes era no chão. Era mais... Estou falando em sério, realmente a parte de processo, eu gosto muito. Não? Esse ano você ficou 12 horas na Ipsis, mais ou menos, não foi? Quantas horas? 12 horas, ou mais. E mais, às vezes. Imprimindo essa nova edição do Sertões. Então, essa vez, nós, no Instituto, fizemos uma nova. Não é nova, é uma atualização de Sertões, Luz e Trevas, não? Esse é um livro que tem uma curiosa história. Ele é feito com uma série de fotos ao longo do tempo que eu fazia no Nordeste, muitas vezes nas romarias, no dia a dia nas romarias. Então, isso ali ia fazer com Ariano Suassuna. Então, fui visitar Ariano e ele ficou muito encantado pelas pessoas. E ele falou, não, esse eu gosto, porque esse ele chamava o Brasil Real. Acho bonito com o Brasil Real. Então, estava ótimo, íamos fazer o livro. Me perguntou quantas páginas para a introdução. Eu ia fazer uma introdução e ia escolher a parte dessa introdução como a parte escrita do livro, não? Bom, então eu falei mais ou menos, não sei, 25 páginas, 30 páginas, 2 meses de trabalho, uma coisa assim. De repente ele me liga um dia e diz, realmente eu endoideci. Escrevi um livro de a gente mais ou menos calculou, não Janaína ali, pessoal, depois vamos falar, eu sei que sabe isso, 260 páginas. Esse livro, vocês fizeram uma coisa interessante, bonita, vocês deixaram lá um painel lá fora, com uma coisa que ele escreveu. Eu era Maurina, a pessoa que lidava os guerreiros das Alagoas. Não? Esse livro foi escrito em 1900, recebi esse livro, manuscrito à máquina, em 1982. Bom, aí voltarei nessa. Então, escolhi, em vez o que seria mais preciso, mais óbvio e digno também, Euclides da Cunha. Tentando utilizar, não é a palavra, mas tentando usar a terra e o homem. Dos sertões, né? Dos sertões. Não? E buscando um Euclides, que eu diria passional. Não sei se deu certo, mas a intenção é... Não, o instinto foi isso. Não o Euclides, historiador, jornalista, mas aquela pessoa de, assim, sabe, uma coisa
emotivamente muito forte, não? Por isso é que às vezes eu digo que, curiosamente, Drummond e Euclides têm certas coisas que eu reconheço muito bem, porque são coisas um pouco saxão. Essa espécie de emoção enrustida. Não sei se apareceu essa, mas a minha intenção era... Já que você falou do Drummond, você podia falar um pouquinho como foi conhecer o Mindley, o José Mindley, bibliófilo, como que você recebeu essa encomenda e o que você achou desse livro que você fez com esse poema inédito do Drummond, junto com ele? Isso era curioso, porque o José Mindley, que tem a maior coleção brasileira, acho que se chama, não? Ele me convidou para Ouro Preto. Não era Ouro Preto, era Ouro Preto, não? Ouro Preto. E era um ouro preto assim, de bruma, de escuro. Se fosse em Inglaterra, seria Wuthering Heights, não sei como se chama esse livro. Exatamente, cheguei lá. Só que qual foi o problema? Eu estava no meio do Xingu. Digamos, elementarmente falando, mas o Xingu era preto, vermelho e amarelo. Então, cheguei nessa bruma e, quando voltei, pensei, não captei nada. Não captei nada. Porque a minha cabeça estava em outra coisa. Então, em vez de analisar com mais carinho as fotos que tinha feito, falei, não prestam. E como eu tinha pego umas pedras mica e outras pedras que lá tinha até o chão, não? A Metaleve, que o Mindley era um dos donos dessa grande companhia, tinha recebido uma máquina que você podia assim mínimo fazer. E o livro ficou isso. Eu, pessoalmente, acho que poderia ter feito melhor. Vou só falar uma outra coisa que é engraçado. Como a gente é muito dura. Eu sou muito dura, muito crítica sobre mim mesmo. Fui para a China. Convidado pelo Tomás Soto Correia, que eu trabalhava na 4 Rodas, e na realidade, ele me telefona um dia e diz, olha, Maria, vamos, você quer ir para a China daqui 10 dias? Eu falei, bom, brinquei, falei, não, vou pegar o ônibus para Moca e eu estou aí. Quer dizer, foi assim, pá, vai lá. E fui para a China, ficamos com Edson Iga e eu, fomos lá, fiz uma porção de fotografias. E, na volta, fiz em Kodachrome, só os fotógrafos vão saber, naquela época, você não podia revelar Kodachrome só, eu acho que era em Paris, Estados Unidos, no Panamá, mas uma coisa assim. Quando recebi as fotos, eu falei, pronto, não deu certo, de novo, sempre aquele negócio. Aí eu pensei, inventei, não, essa deve ter sido como se chama, o detector, isso que quando você vai no aeroporto. Raio-X de Hong Kong. Deve ter consumido a última grama que é preto. Bom, então, tudo bem. Como a gente tinha muita liberdade, eu, com enorme dificuldade, selecionei umas 40 ou 60 fotos e entreguei para a redação. E foi ótimo, porque foram as fotos que salvei, até ganhamos prêmio e tudo isso. Só que, o que aconteceu? Anos depois,
fui olhar essas fotos, que eu achava que eram péssimas, não? E percebi que não era nada questão de raio-x, era mais uma vez que eu não me reconhecia através da luz branca do verão da China, que era uma luz que não tinha sombras, não? Inclusive um gráfico aqui, um grande gráfico, gráficos Brunner, que ele era uma pessoa apaixonada, um suíço apaixonado pela arte, não? Ele inventou uma gama de amarelo brasileiro, que aqui a gente vem de uma luz quente, subtropical, quente. Menciono essas duas coisas porque ambas já mostram uma falta de segurança, não? Então, eu sempre, por exemplo, eu estou aqui, estou em pânico de estar em frente de vocês. Mesmo conhecendo, a gente fica sempre assim um pouco, depois deslancha um pouco. É você. Marie, falando em ser dura consigo mesmo, uma vez você me falou que, voltando também para a ideia da palavra, da sua relação com a palavra, que a palavra não perdoa. Você me falou isso uma vez. Eu falei, sim. Não, realmente, e mais. Porque uma vírgula, Elvia sabe disso. Elvia não está? Minha amiga Elvia, que eu adoro você, porque você, Flávia Pinheiro também, são pessoas que sabem o valor da vírgula. A vírgula muda tudo, não? E eu gosto, quer dizer, eu fiz parte daquela época dos anos 50, do Abstract Expressionism. Mas lá é difícil, você poderia, eu não sei quantos anos isso vai durar. Eu acho muito interessante, mas é muito difícil dizer, ele é bom. Se você não estuda muito, se você não está muito, é difícil saber, não, isso é perfeito. Agora, o escrito, sim, é uma coisa, não perdoa, não? Eu acho. E a imagem perdoa? As vírgulas. Mas e a imagem perdoa, não? É. Não, a imagem, para mim, é uma coisa curiosa. Porque a pessoa, às vezes eu digo, mas eu não sou fotógrafo, não, eu tenho uma certa carreira, porque desde os anos 82 eu não fotografo mais, a não ser umas besteiras, sabe, com o celular e tudo, que eu acho muito interessante, aliás. Mas desde os 82 eu faço vídeo, todo tipo de suporte. Era VHS, Super VHS, Mini DV, etc. Então, eu fico contente que você me perguntou, porque assim, o que me fazia falta para mim, não na fotografia, mas para mim faltava não só a palavra da pessoa retratada, como o gesto. E hoje em dia eu acho que não é que ele toma o lugar da leitura, mas hoje em dia o documentário, eu acho a coisa mais preciosa que nós temos. Entende? Porque se você sabe selecionar, se você procura, você revê a vida de antes e vê como os tempos se repetem, como um colúmpio, não? Eu sempre menciono, não sei se é o momento, mas sempre menciono uma pessoa que chama Ken Burns. Esse Ken Burns fez uma série de filmes que vale a pena ser visto. Eu sei que
Eu acho que o Instituto está muito interessado também nisso. Muito. O João Moreira Salles, vocês fazem, eu acho que é um momento riquíssimo. Agora, claro, posso dizer que a fotografia tem tudo isso. Tem a palavra não dita, tem o movimento não feito, mas ele tem que incluir tudo isso para ser uma grande fotografia. Mas talvez também seja por isso que você diz que, para você, suas fotos só ficam completas com um texto. Exatamente, exatamente. Maureen, mas pensando na dureza da palavra, talvez você... Eu sei que um tema que você tem pensado é sobre a tradução, né? Quando você fez o livro do Jorge Amado, em 96, você mesmo traduziu para o inglês esses textos que você selecionou dele. Como foi essa experiência e o que você tem pensado sobre a questão da tradução? Eu tinha proposto, e vou ainda ganhar isso, de ter uma mesa com Samuel, que é um grande tradutor, sobre a tradução. É muito delicado o negócio da tradução. Por exemplo, provavelmente, relendo a tradução que eu fiz, que se chama um livro que chama Bahia Amada Amado, provavelmente, e fiz uma pequena tradução ainda de algumas frases, algumas partes do Guimarães, provavelmente hoje ainda faria umas melhores do que já foi publicado. E esse me lembra uma coisa muito interessante que eu li uma vez, que o João Cabral, que é uma pessoa de uma severidade, digamos, extraordinária, parece que ele tinha poemas que ele guardava numa gaveta de onde ele escrevia e, durante anos, ia mexendo. Eu acho absolutamente, eu compreendo muito bem isso. Bom, a questão de Jorge Amado, eu também traduzi um livro que se chama Decantando as Águas, que seguimos Lúcio Codato e eu fizemos parte da viagem de Mário de Andrade de 1927. Fizemos em 1982. Belém, Manaus, Porto Velho. A gente fez um pouco diferente. Eu escrevi um diário. E tinha uma parte do meu neto, para o meu neto, que tinha 3 ou 4 anos naquela época. E esse livro é o diário inteiro, em português. E eu escrevi, eu traduzi para o inglês, quer dizer, um pouco uma inversão. Isso foi prazeroso, porque, de certa maneira, a maneira que você escreve numa língua estrangeira é a maneira que você escreve na tua língua. Por exemplo, se posso fazer um pulo, não sei, estou trabalhando num filme, chama Equivalências Aprender Vivendo, que vai ser lançado no Instituto em fevereiro. Bom, fazer a tradução, uma versão em inglês, é muito simples, porque aí eu vejo o quanto você transpõe a tua maneira de escrever, de pensar. Eu acho que isso poderia ir longe como um pequeno estudo, não? Como você é, no fundo, o que você é desde pequeno. Pasternak diz assim, que as primeiras impressões da tua vida, você vai, ao longo da tua vida, querendo e, às vezes, querendo reencontrar. Mas pensando, porque quando você lançou o Bahia, você também fez uma mesa, não foi? Um evento que chamava Trials and Tribulations of Translations. Que você quer? Oh, yes. Quando você lançou The Trials and Tribulations of Translations.
Então, aí a gente fez uma mesa, foi fantástico. Na sua... Foi o British Council aí. Foi fantástico. Peguei os melhores tradutores, assim. E é uma delícia, porque a tradução eu não sei se você... Mas é uma coisa... É um trabalho... Não sei se eu acho que a pessoa tem que se transformar, ser uma outra pessoa, não? A coisa ruim é que é muito mal pago. Demais. Sim. Então as pessoas fazem assim uma espécie de sacrifício tremendo. Maureen, mas quando você junta as suas imagens, as palavras desses autores, você pensa nas suas imagens como uma espécie de tradução visual desses textos ou é outra coisa? Eu trabalho com um peixe na água. Sabe, certas coisas você faz instintivamente, você simplesmente faz. Se é bem ou mal, não sei mais. É quase automática, sabe? Agora, a escolha das palavras, não, já é uma outra coisa. Eu acho que o princípio desse, eu escolho, digamos assim, Guimarães Rosa, você com uma frase, a frase se completa. Jorge Amado não é um causador, então você tem que, por isso o tamanho do livro tem a ver com as características do escritor. Bahia está desse tamanho, porque você não pode contar, você tem que estar início, meio e fim, não? Enquanto Guimarães, por exemplo, e qualquer poeta também, numa frase ele já se completa. Não? Então é interessante essa questão de tamanho, eu acho. E um livro menor, que é o Chorinho Doce, que você fez com a Adélia Prado, que é desses autores, é a única que está viva ainda, né? Você uma vez falou o que te impressionava, essa mistura entre o profano e o sagrado na poesia dela. Quer falar um pouquinho disso e como que você disse na sua vida que também? Ela é uma Santa Teresa de Ávila, porque tem assim um tipo de erotismo no dia a dia, não? Que é absolutamente esplêndido. E o interessante é que esse pequeno livro que se chama Chorinho Doce foi por ela pedido e com todo prazer foi ela que escolheu os poemas. Do livro Poesia Completa dela, ela escolheu. Meu sonho um dia, grande sonho, mas já não vai dar, eu acho, seria ter uma mesa com a Paula Rego, a Adélia Prado e eu pequenininha também, aí também. Mas porque são duas pessoas que são absolutamente extraordinárias, não? E o Chorinho Doce, você fez essas fotos enquanto você viajava junto com o Jacques, seu marido, né? Então, coletando arte popular. A gente talvez pudesse falar um pouquinho disso, porque eu acho que esse seu interesse pela arte popular, ele tem muito a ver com essa sua paixão pela materialidade das coisas, por fazer o livro, né? Se pudesse falar um pouquinho disso. Foi assim, em 1970, uma grande loja tipo Mappin, nos Estados Unidos, na França, chamada Galerie Lafayette, nos pediu de fazer. Eles festejavam cada ano um país no mundo para representar arte, geralmente arte popular desse país. E nos escolheram e fizemos, o Jacques, o nosso sócio arquiteto Antônio Marcos e eu, fizemos a coleção. Fazendo essa coleção, a gente pensou assim, nossa, quem sabe a gente pudesse abrir uma galeria, coisa que a gente fez e que foi muito bom. Foi excelente, eu posso dizer porque somos 3, não? Mas chamava O Bode. Durou 20 anos e, naturalmente, deu uma familiaridade imensa
certas regiões do país, em especial Nordeste, um pouquinho Norte e Minas Gerais, não? Lugar que a gente viajava, meu marido fazia no início viagens de 12 mil quilômetros, não? E, através dessa, foi Darcy Ribeiro, que nós já conhecíamos, que nos pediu, que nos deu o presente de poder fazer o pavilhão da criatividade. Darcy Ribeiro no memorial. Tem pessoas lá que representam. Mas então, esse foi um presente, um pavilhão assim enorme, representando o que Darcy achava melhor para não ter uma repetição. Eram os países das antigas culturas, Maia, Azteca, assim, não? Inca. E então, esse negócio de contar não dá certo, mas diz assim que tinha, não sei, umas 16 mil peças, tipo de coisa, quando diz, quantos negativos você diz 16 mil, não sei, quantos desses são bons, não sei. Mas tinha muitas peças, e as pessoas, muitas vezes, perguntando quanto tempo levou para vocês fazer essa coleção de México, Guatemala, Equador, Peru e, por outras razões, Paraguai também. Eu fazia assim, pá. Nossa, 2 anos, eu falei, não, 2 meses. Isto explica, o incrível disso, demonstra, naquela época, que foi 1988, a riqueza da arte da mão, como dizia a Lina, a mão do homem, nesse continente, não? Então, você falou uma coisa interessante, porque nessa exposição, juntas, a gente tem até peças lá dentro. Uma outra peça, tem lá uma máquina fantástica, uma máquina... Alguém viu uma máquina Leica lá dentro? Essa máquina, às vezes, uma vez eu deixei num canto em casa, alguém falou, cuidado a máquina, alguém pode roubar. Mas isso foi assim, é uma máquina de barro, de cerâmica. A primeira vez que nós fomos para Caruaru, Alto do Moura, Pernambuco, tinha um artesão que ele ficou fascinado por a minha Leica 3. Perguntou se ele poderia que eu poderia emprestar para ele até o dia depois. Prestei para ele, ele fez essa Leica perfeita, até hoje ele vende ele. Então é curioso. O caso desse artesão, ele diz assim, eu teria gostado de ser engenheiro, e de fato ele não faz animais, ele não faz cenas, ele faz, por exemplo, fábrica de telha, como chama telha? Ladrilho, telha. De telha, faz o homem consertando as luzes. Então, as pessoas, você acha que pessoas nascem com certas tendências, talvez, não? Mas nossos 40 anos tratando com os artesãos, eu acho importante dizer isso, importantíssimo, porque, veja bem, tende-se, quanto mais... porque no Brasil, aquele negócio do Brasil, sabe, meio... Olha, eu digo para vocês que a gente, o meu marido, por exemplo, tinha uma maneira de trabalhar, o artesão conosco e nós com ele, impecável. Por exemplo, lá não tinha e-mail, não tinha nada, mas o dia que chegava, a peça estava feita e havia um
um fazer de uma seriedade que eu acho interessante apontar o quantos talento aqui tem. Porque, às vezes, nos momentos difíceis, a gente tende a dizer, sabe? Mas a gente teve muito, 40 anos é bastante tempo, não? Então, é bom você dizer, não, vamos cá, por exemplo, gráfica. Vocês sabem que eu adoro gráfica. Se você quer, sabe o que você quer, você faz aqui, não só da Ipsis, que é uma maravilha, mas até melhor, se você sabe, você pode ter igual que qualquer país do mundo. É importante porque a gente esquece de medicina também. Então, eu tendo a achar importante ver a força que tem aqui. Trotzdem é uma maneira que se fala em alemão, apesar de, né? Apesar do momento difícil. Então, porque isso de, como se diria isso? Quando você, por exemplo, você diz, eu vou estar o dia 10, lá, fim dos Gerais, e a coisa está feita, não? É uma espécie de rigor, não? Há esses rigores, acontece, é importante lembrar, né? Essa exposição é feita de materiais que estão aqui no seu acervo, no MS do Rio, de alguns materiais da biblioteca lá de São Paulo e de materiais do seu arquivo pessoal. Carlos Conto. Fala um pouquinho sobre esse processo recente de revisitar o seu próprio acervo em casa. Você pergunta coisas muito boas. Mas a coisa é a seguinte. Na minha casa, eu não achava nada. Não estou falando do dia a dia. Isso, tudo bem. Mas livro, eu andava dizendo, a pessoa está roubando os meus livros, estão roubando. Era incômodo para as outras. Mandei você ver se não estava no sebo, não? Pois não. Pois é, uma coisa louca. Então, o que é a coisa? Não achava nada. Então, eu tinha o meu assessor, era assessor no memorial durante, acho que 22 anos, o Carlos Dourado. Então, de repente, eu pensei assim, eu não dá mais, porque assim, se você é uma pessoa organizada, você vai ter uma memória organizada, uma memória, um memorável, uma memória. Vai ser bom, talvez surpreenda menos, porque eu não sou uma pessoa organizada materialmente. Mas isso faz com que, como lá tem coisas curiosas que a gente junto viu, quase pedaços de papel assinado, não sei, por Érico Veríssimo, não sei quem, não é o caso. Mas, então, o que aconteceu? Há uma pequena japonesinha, muito pequena, absolutamente certa, que começou com um livro que chama-se Organiza o Seu Lar. Nessa ela ficou melhorada agora, porque ela fez um livro. Mas depois tem um pequeno seriado de uns 6, Marie Kondo. Então, esse meu assessor, Carlos Dourado, eu chamo de Carlos Kondo, porque ele agora está 9 para 10 meses, dando ordem em tudo. Todos os livros encontrou. O papel, as coisas que a gente junta, coisas fantásticas. Que realmente fantástico se alguém um dia se interessa mesmo a fazer um tipo de
é um acervo, é completar o acervo daqui, não é? De certa maneira. Então, é muito interessante essa brincadeira. É assim. Leva, vai. Se você não faz num determinado momento, se deixa um ano mais, você vai jogar tudo no lixo, porque aí já vai se ultrapassar qualquer possibilidade de organização. Então, eu curioso, porque eu tenho todas as etapas dessa, feito fotos com celular. Não devo fazer um tipo de pequena coisa ali. É muito interessante. Às vezes é cansativo quando você tem que trabalhar com escrita, não? Com material, coisas, é mais fácil. Mas é um processo que a gente está quase no final. Eu acho que o que eu faço é para me orientar de que este mundo que vai ser o fim do mundo é. Porque é complexo, é muito complicado. Mas é rico também, e não necessariamente, esperemos, desumanizante, porque tende, quando esse negócio de... Tem filmes, você falou uma coisa interessante, eu vi outro dia um filme que se chama American Industry. Então, isso foi uma indústria de carros, provavelmente era como se fosse Detroit, que foi vendido para chinês. O chinês veio e trouxe toda uma equipe de técnicos para trabalhar nesse lugar. Então, foi muitíssimo sutil ver as duas maneiras totalmente diferentes de agir, de ser. Mas por que eu digo isso? No final, a pessoa que dirigiu a primeira leva das pessoas, ele era bastante duro, exigindo isso, mas ele começou a saber unir essas duas maneiras. Mas a última cena, e é por isso que estou dizendo, viram a nova leva de um diretor que tomaria o lugar desse. E enquanto esse primeiro diretor estava louvando essa coabitação como se fosse, o outro falou assim, não, mas esqueça essa, daqui a pouco vai ser todinho automatizado. Então, esse é o ponto mais terrivelmente, digamos, porque ali, esse negócio de facilidade é uma pergunta muito coisa, porque agora você não tem que tocar o campanha, você não tem que... É ótimo o não fazer, mas eu acho que o bom é fazer, não? Entende? Então a pessoa, não se preocupa, porque tudo fica, então vai fazer o quê? Não é verdade? É verdade, não? Então essa parte é cruel, porque se aí o ser brilhante vai sempre se virar, mas a pessoa comum como a gente pode cair no ócio. Tudo é feito para outra. Não, mas não precisa fazer isso, não, sabe? Não precisa dirigir. Mas e se a pessoa gosta? Pessoas gostam de dirigir carro. Tem muita gente. Agora não vai para... Como se fosse uma vantagem. Eu acho péssimo. Não. Muito bom.